Irmãos e irmãs, é uma alegria imensa estar aqui diante da igreja e também é uma responsabilidade. Eu louvo a Deus por isto. Faz mais ou menos 15 anos que eu não dou aula à igreja. Eu sou membro da igreja, né? A quem não me conhece, eu sou membro da igreja há mais de 20 anos. Mas nesses últimos 15 anos fiquei doente e não pude dar aula ou pregar, ou mesmo assumir a função de liderança na igreja como era antes. Hoje estou melhor pela graça de Deus, não totalmente. Mas Deus tem sido muito gracioso comigo. E eu gostaria de convidar a igreja a abrir o Salmo de número 46. Vamos retomar a normalidade aqui da emoção, né? E começar a nossa aula. Salmo 46. Este salmo traz o título Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse salmo inspirou Martinho Lutero a escrever a compor o hino de número 155, Castelo Forte. Se Deus permitir, no final da aula nós vamos cantá-lo. Então vamos ler o salmo. Eu vou pedir mais uma vez que a igreja se coloque em pé e vamos fazer a leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler juntos o último versículo? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Bendito Deus, Pai eterno que está nos céus, louvado seja o teu nome. Agradecidos somos, ó Deus, porque estamos reunidos em nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E te louvamos também porque o teu Espírito Santo habita em cada um de nós
e nos auxilia, ó Deus, em toda oração que fazemos ao Senhor, e nos santifica diariamente, para que possamos glorificar o Teu nome, engrandecê-lo, honrá-lo, dignificá-lo, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. Rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que perdoe as nossas faltas e nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra, a compreender o ensino que nesta manhã o Senhor preparou para cada um de nós aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos? Irmãos, nós entramos no mês de outubro e é o mês da Reforma Protestante, né? Talvez muitos não saibam bem o que seja a Reforma Protestante, mas eu vou ler aqui a definição do professor Alderi Souza Matos, que é um ministro presbiteriano e doutor em História. Ele diz assim, em poucas palavras: a Reforma Protestante do século XVI, ano 1517, foi um fenômeno variado e complexo, que inclui fatores políticos, sociais e intelectuais. Todavia, o seu elemento principal foi religioso, ou seja, a busca de um novo entendimento sobre a relação entre Deus e os seres humanos. Irmãos, nós precisamos entender que a Igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu em Pentecostes, 40 dias após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, e ela se desenvolveu com a pregação dos apóstolos, depois especialmente com a conversão do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. E a igreja cristã cresceu, se alastrou, mas no decorrer dos séculos houve um grande desvirtuamento, um descaminho da palavra de Deus, que é o fundamento da igreja. A igreja, ela está fundamentada na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, o dono da igreja. E quando as pessoas se conduzem de uma maneira diferente, que seja da doutrina do próprio Senhor Jesus Cristo, então a igreja ela perde a sua função. E realmente, como diz o professor Alderi, essa relação entre Deus e os homens acaba sendo totalmente deturpada, e as pessoas ficam sem o referencial a respeito da sua vida espiritual. E eu perguntaria hoje à igreja: qual é o maior problema do homem? Qual é o nosso pior problema de ordem espiritual? Quem se arrisca? Como? Pecado, não é? O maior problema do homem é o pecado. Vamos fazer uma retrospectiva e lembrar do Jardim do Éden. Ou até antes um pouco. Deus criou o universo, todas as galáxias. Deus criou a Terra, o nosso planeta. Aqui Ele fez brotar o Jardim do Éden, colocou o homem que Ele formou, do homem Ele fez a mulher, e esse casal tinha tudo
absolutamente tudo para ter uma vida plenamente feliz. O de mais especial que eles tinham era a companhia do Senhor, a companhia de Deus, a comunhão com o Deus eterno. Deus caminhava pelo jardim. No entanto, para a sua glória, para a glória de Deus, por sua vontade soberana, ele permitiu que o diabo usasse a serpente e tentasse Eva, no sentido de seduzi-la a comer do fruto que Deus havia claramente proibido que o casal não comesse, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali houve não apenas uma desobediência, como normalmente se diz, a desobediência de comer do fruto. Ali houve uma verdadeira rebelião contra o Deus eterno e criador. Deus criou o universo, Deus criou a terra, Deus plantou o jardim para a alegria do homem. O casal deveria viver no jardim eternamente. Eles tinham condições para isso, de não morrer. Não fosse a queda do primeiro casal, nós estaríamos no paraíso agora, vivendo eternamente, sem calo no pé, né, Sr. Aureliano? Sem enfermidade alguma, sem nenhuma doença, sem clarear a barba, sem envelhecer, sem morrer. Não haveria morte, não haveria tristeza, nem dor. Deus plantou no Éden árvores que satisfaziam toda a necessidade alimentar do ser humano. Mas não só isso, havia vegetação, árvores para alegrá-lo. Enfim, o fato do casal desobedecer a Deus e comer do fruto, e lembrem-se ainda, qual foi a palavra do diabo para Eva? Se você comer desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Então não foi uma simples desobediência, foi uma rebeldia contra o Criador, a criatura querendo ser igual ao Criador. Né? E foi esse mesmo pecado que o diabo cometeu. O diabo, antes do primeiro casal, pecou contra Deus, no seu orgulho de querer ser igual a Deus, né? Foi condenado e expulso. Daí o seu interesse em tentar o primeiro casal para que desobedecesse o Senhor. E assim aconteceu. Aí está o pecado original, o primeiro pecado. Então nós estamos falando da questão do pecado, que é o maior problema do homem. A questão do pecado foi a razão principal da reforma protestante. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, na época da reforma, era a única igreja. Não existia igreja evangélica, era a igreja única. O ensinamento da igreja era o ensino religioso que toda a população ouvia e que todas as pessoas seguiam. E nós devemos lembrar ainda que naquela época a situação das pessoas era terrível. A grande maioria das pessoas eram pobres, muito pobres. A Europa estava numa transição do feudalismo para o capitalismo. A grande maioria das pessoas eram camponeses, que mal conseguiam fazer para se alimentar. E o pecado sempre foi um algoz, sempre foi o inimigo, sempre foi aquele que assusta. E a igreja usava a figura do pecado
e a sua consequente condenação ao inferno para pôr medo nas pessoas. Literalmente, colocar medo nas pessoas. Então, o que se deveria fazer para se livrar do pecado? Desse pecado que teve origem lá no Éden e que atingiu todas as pessoas. O que as pessoas deveriam fazer? Né? Penitência. Então, o pecador cometeu pecado, deve procurar o sacerdote, confessar o pecado, receber a lista de obrigações para que seus pecados fossem remidos, fossem perdoados. Mas isso eram os pecados veniais, os pecados mais simples, os mais comuns. No caso do pecado mortal, esse pecado mortal, haveria necessidade de um trabalho maior, vamos dizer assim, por parte do pecador. Não bastava apenas a penitência, mas o sacerdote impunha deveres maiores ao pecador, e ainda assim ele ficava em dívida. E na sua morte, ele não iria para o inferno, mas também não iria para o céu. Ficaria num purgatório, onde seus pecados seriam purgados, purificados, para que ele tivesse então direito depois de ir para o céu. E o tempo do purgatório? Depende da gravidade dos pecados, né? Dos benefícios que o pecador fez à igreja. Então ele poderia ficar 100 anos, 200 anos, 200 mil anos, milhões de anos. Não tinha um tempo determinado, né? E tinha também, que a Igreja Católica Apostólica Romana usava muito na época, que era a venda de relíquias, pedaços da cruz de Cristo, pedaços dos ossos de Cristo, e por aí vai, né? Eram muitas e muitas relíquias que a igreja negociava para que as pessoas comprassem e assim diminuíssem a carga dos seus pecados. Agora imaginem vocês, né? Talvez nos dias de hoje, não sei, né, se dá para comparar, mas ganhando talvez R$500, R$1.000 por mês e vivendo como um camponês, como que você ia lidar com isso? E uma pressão muito forte também era a questão do purgatório. Ah, obrigado, bem. A questão do purgatório é que havia a possibilidade da pessoa comprar uma indulgência, uma carta de indulgência, que diminuía a carga de pecados do seu ente querido, que morreu e estava no purgatório. Então, dependendo da carta de indulgência que você comprasse, você poderia liberar o seu filho, o seu pai, o seu tio, do purgatório. Ele iria para o céu. Ou seja, você compra o direito de enviar alguém querido seu que morreu e ir para o céu. E para de sofrer no purgatório. Agora imagine isso, na vida de um camponês, de uma camponesa, não é? Perder um filho ou uma filha, ou um pai, e não tem dinheiro nem para comer direito, como que vai comprar uma carta de indulgência? Então, irmãos, esse era o peso que a religião trazia sobre as costas das pessoas na época da Reforma. Era muito sofrimento. Dá licença um pouquinho. E fazia pouco tempo, mais ou menos 130 anos, que a Europa tinha sido assolada com a peste bubônica, a peste negra, que matou muita gente,
Fazia pouco tempo também que na Europa tinha terminado a Guerra dos 100 Anos, Inglaterra contra a França. Então, era muito, muito sofrimento para a população. Martinho Lutero, ele era filho de camponeses. Ele era filho de uma família muito pobre. Depois, na sua adolescência, talvez, já na pré-adolescente, o pai teve uma situação melhor de vida e melhorou um pouco. Mas nessa primeira fase, ele foi estudar numa outra cidade e precisava pedir esmola para sobreviver. Até que uma senhora de bom coração acolheu ele em sua casa e ele conseguiu dar continuidade aos estudos até que o pai tivesse uma condição financeira melhor para enviá-lo para um outro lugar. Então, o grande inimigo do homem é o pecado. E a igreja, naquela época, sufocava as pessoas. E Deus usou homens como Martinho Lutero. Não só ele foi o ápice, ele foi a peça fundamental na reforma. Mas 100 anos antes dele, 120, 130 anos antes dele, teve homens que foram assassinados, mortos na fogueira, por causa de defender as Escrituras e se proclamar contra o papado e a maldade que a Igreja Romana fazia. Né? Mas o pecado, eu gostaria de trazer ele para nós um pouco. Então, Adão e Eva praticam o pecado original. Pelo fato de Adão ser o representante, o cabeça federal de toda a humanidade, o pai de todos nós, os nossos primeiros pais, o pecado de Adão veio sobre toda a humanidade. Então, o pecado original lá no Éden atinge todas as pessoas. Todo bebê desses dias, e até quando o Senhor Jesus voltar, os bebês já nascem pecadores. Já nascem com a semente do pecado no coração. Por isso, Davi escreveu no Salmo 51, eu nasci na iniquidade. Então, nós nascemos pecadores. Irmãos, nós nascemos merecendo o inferno. Nascemos merecendo o inferno. E alguma coisa precisa ser feita para que, quando nós morrermos, o nosso espírito não vá realmente para o inferno. Purgatório não, né? Purgatório não existe. Isso é uma criação da Igreja Romana e não é uma verdade bíblica. Mas o inferno, sim. Lembrando do castigo que sobreveio à humanidade por causa do pecado. Porque Deus disse ao homem, no dia em que comeres dessa fruta, certamente morrerás. Essa morte não é apenas a morte física, a morte biológica, a separação da alma e do corpo. Essa morte se refere também à morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. O casal vivia em plena comunhão com Deus no paraíso, no jardim do Éden. Mas quando eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso. Foram expulsos. Uma vez eu expliquei isso para um senhor, e ele falou assim, mas Deus não foi bom, né? Deus não foi bom. Deus podia ter perdoado, né? É necessário que compreendamos, e foi o que eu disse a ele, quem é Deus? Quem é Deus?
Se alguém algum dia abordasse você e lhe perguntasse quem é Deus, qual seria a tua resposta? Deus é Espírito, perfeito, imutável, infinito, santo, eterno, glorioso. Diante dele não pode se aproximar o pecado. Lembram de Isaías 59, capítulo 2? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, Deus, na sua santidade perfeita e infinita, não permite a aproximação do pecado. Então, toda a humanidade recebe as consequências, o castigo de Adão e Eva, morte física e morte espiritual. E também a morte eterna, morte eterna. Se uma pessoa morrer em pecado, o seu corpo vai para a sepultura, volta ao pó. Mas o espírito vai para o inferno, vai penar por todo sempre no inferno. Falando isso hoje para nós aqui, é uma coisa assim que não assusta, que não causa preocupação. Nós vivemos uma sociedade que tem outras preocupações, né? Precisamos reformar a casa, precisamos trocar de carro, precisamos tanta coisa. Mas imaginem isso no século XVI, com esses milhões e milhões de camponeses que não tinham esperança alguma, a não ser ir para o céu quando morresse. Né? Então, daí, no meu ponto de vista, sobrevém a força da igreja em intimidar as pessoas. E é interessante pensar que hoje não é muito diferente na população que ainda não conhece a palavra de Deus. A população católica é uma população que conhece minimamente as Escrituras. Minimamente. Eu vou até dizer para os irmãos que eu tenho evangelizado e tenho conversado com várias pessoas que são de igrejas neopentecostais. Algumas delas não sabem dizer quem é Jesus Cristo. Né? Porque, às vezes, para conversar uma conversa, quem é Jesus Cristo? Ah, Jesus Cristo. E a pessoa pensa e dá uma resposta vaga. Pessoas que frequentam igrejas evangélicas. Daí pensarmos, né, na questão da reforma protestante, que foi um retorno às Escrituras, a necessidade da reforma constante. Porque a igreja hoje, a igreja evangélica hoje, ela está longe do caminho das Escrituras. Ela está preocupada, na sua maioria, está preocupada em agradar as pessoas e não em pregar a verdade, o que conduz a uma reconciliação da pessoa com o seu Criador. Então, pensando um pouquinho na afirmação do professor Alderi, da relação de Deus com os seres humanos. Né? Naquela época, 1500, as pessoas estavam totalmente alheias ao conhecimento verdadeiro do que era necessário para receber a salvação de Deus. Pois não, Luiz? Naquela época, na Idade Média, as pessoas, a maioria eram analfabetas, né? Então elas tinham que acreditar no seu líder, né? Da igreja que estava lá. E hoje a gente vê um afastamento também da leitura da Bíblia por essas igrejas e a crença no seu líder também, das suas igrejas que elas frequentam. Uhum. Então é um paralelo que é bem interessante, né, a gente traçar e fazer uma reflexão a respeito. Né?
Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Aqui a proibição da leitura da Bíblia. Aham. Nessa mesma tocada que o irmão colocou aqui, a gente vê que um dos propósitos sociais da reforma protestante foi justamente a alfabetização da população. Então, Martim Lutero trabalhou muito com essa questão de implantação de escolas, bem como a tradução da Bíblia. Nesse sentido, fazendo o mesmo paralelo nos dias de hoje, é papel da igreja hoje se envolver na educação. Sim. Então, hoje nós temos escolas seculares de boa qualidade e quase nenhuma escola confessional. Aham. A igreja hoje se afastou disso. E o desenvolvimento acadêmico e intelectual do povo de Deus. É verdade. Né? Então, nesse sentido, tudo aquilo que a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, puder fazer para orientar as pessoas, para conduzi-las ao caminho das Escrituras, ao caminho da salvação, é válido, é necessário. É necessário até refletirmos nós mesmos, né? Há pouco tempo eu perguntei para uma menina, ela é crente, 12 anos, eu perguntei para ela assim, olha, se você morresse agora, e você é crente, então você iria para o céu. Aí chegando no céu, tem lá um grande portão, aí você bate, aí sai São Tiago, só para mudar um pouco, né? São Pedro, né? São Tiago, sai São Tiago lá no portão. Aí ele pergunta para você, o que é que você quer aqui? Ela respondeu, eu quero entrar. Mas por que você quer entrar? Aqui é o céu, você tem algum direito de entrar aqui? Ela falou assim, eu tenho. Aí ele perguntou para ela, por quê? Ela falou, porque eu sou predestinada. Né? Para mim foi um motivo assim de um riso carinhoso, né? Porque o fato, olha uma pergunta interessante, hein? Olha só, os presbiterianos. O fato de ser predestinado te garante o céu? Né? O fato de ser predestinado te garante o céu? Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Então, irmãos, isso fica para pensar, viu? Fica para pensar e matutar um pouquinho. Então, irmãos, a responsabilidade da igreja hoje é a responsabilidade que tinha Martinho Lutero. E vamos lembrar que Martinho Lutero era era católico, apostólico, romano, ele era da igreja romana, né? E ele foi contra o papado, contra as doutrinas da igreja, porque ele leu as Escrituras, ele voltou, ele teve acesso às Escrituras. Depois de alguns anos que ele já era monge, é que ele teve acesso às Escrituras e se deparou lá com Romanos, capítulo 1, verso 17, que o justo viverá pela fé. Então, irmãos, olha, eu gostaria de dizer a todos, o tempo já acabou. Olha, 15 anos atrás, eu preparava um esboço disso na escola dominical. Hoje, eu não consegui. Estudei o dia inteiro ontem, mas li bastante, mas não consegui preparar o esboço da aula. Então, não vou falar tudo que devia e falei coisa que não estava preparado. Mas o que eu gostaria de deixar para os irmãos é o seguinte: o grande problema do homem é o pecado. Quem você conhece que, se morresse agora, não tem certeza que iria para o céu? Por causa do quê? Por causa do pecado. E o que você faz sobre isso? Talvez um neto, um sobrinho, uma pessoa querida
no seu local de trabalho, na sua escola. Essa pessoa precisa ouvir que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa pessoa precisa ouvir que ela precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Essa pessoa precisa entender que basta essas coisas, arrependimento e fé genuíno, para a salvação. Milhares e milhões de pessoas estão morrendo sem tomar conhecimento disso. Não entrando no mérito agora da eleição e predestinação, mas essa é a verdade. E Deus usa a sua igreja, como usou Martinho Lutero, para avisar os pecadores, para pregar aos pecadores. E esses pecadores estão próximos de nós. É tua responsabilidade, irmão e irmã, de fazer isso, de pregar o Evangelho. E as pessoas, olha, vocês não imaginam como as pessoas estão necessitadas de ouvir o Evangelho. São as questões mais absurdas que as pessoas estão vivendo, de ausência de temor da igreja, até praticar satanismo, porque não conhece o Deus verdadeiro e que é possível reconciliar-se com Ele. E cabe a nós, a igreja, esse papel.